Vocês repararam que o sossegai foi direto para mim, né? Que eu subi aqui e ele disse claramente: sossegai, vai para lá que nós vamos cantar, sossegai. Mas essa é a palavra para todos nós. Nós somos pecadores, ansiosos, por isso o Senhor Jesus certa vez disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, sossegai, entregue nas mãos do único que pode todas as coisas. Mas nós temos que lidar com as nossas dificuldades. E uma dessas dificuldades é exatamente o entendimento da palavra do Senhor. Nós queremos entender de fato o que Ele tem para nós. Nós estamos em assembleia, como o Eduardo já disse, para a confirmação dos presbíteros, da diretoria e dos líderes dos ministérios. Essa assembleia estará aberta até o dia 29, último domingo de novembro. E a função dos membros é homologar ou não o nome dos 5 presbíteros, da diretoria e dos líderes de ministério. No último domingo, o Átila começou uma série sobre a liderança espiritual da igreja. E deixou bem claro qual é o padrão para nós escolhermos os nossos líderes, ou como nós devemos escolher os nossos líderes. O padrão ficou bem claro. Não é o título, o currículo, o diploma, nada disso. Mas é um balde e uma toalha. Isto quer dizer, o símbolo daquele que serve. No reino de Deus é assim. E esse é o padrão a que nós somos chamados a colocar em prática. E vocês receberam esta folha. Nesta folha estão as qualificações do presbítero. E todos os membros são chamados a verificar essas qualificações, olhar para os 5 presbíteros que estão indicados e verificar se eles estão dentro dessas qualificações. E se eles não estiverem, você deve, ou na folha, ou lá na internet, colocar a sua restrição e vir conversar conosco. Porque isso é saudável, é um processo saudável para o crescimento daqueles que são líderes. E apenas para desfazer algo que talvez não tenha ficado bem entendido, todos os que são membros devem preencher. Eu não tenho restrição contra nenhum dos indicados, então eu não preciso preencher? Precisa sim. Então todos os que são membros devem preencher, ou lá na internet, ou na folha que está com o pessoal da recepção. E hoje, o nosso papel aqui vai ser de verificar o líder que já tem estas qualificações, como ele está atuando, como ele está exercendo o seu papel de líder, a maneira como ele exerce esse papel. E para isso, nós vamos meditar na palavra do Senhor, abrindo na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Versículo 1 ao versículo 4. O apóstolo Pedro diz assim na sua carta: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória
que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível, a imperecível coroa de glória. Assim diz a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Pedro. E que Deus nos conduza e nos abençoe nesse tempo de meditação na sua palavra. Quando Pedro escreveu essa carta, os cristãos da época estavam passando por dificuldades. Nós terminamos há pouco uma série sobre crise, tempos de crise. Os cristãos daquela época viviam crise, viviam um momento de grande dificuldade, de perseguição e de pressão. E costuma-se dizer que na dificuldade as pessoas olham para os líderes com grande expectativa e esperança. Mas é preciso lembrar que o líder, para ser aprovado, precisa estar qualificado de acordo com os padrões que o Senhor nos deixou na sua palavra. E logo nessa porção nós percebemos que há uma figura, uma metáfora, uma figura de linguagem a respeito do líder. O líder é chamado de pastor e os seus liderados de ovelhas e todo aquele conjunto, o rebanho. E trata-se de uma figura que é bastante comum na linguagem de Jesus. Jesus usou várias vezes. Jesus até disse que ele era o bom pastor. E Pedro, ao se referir a Jesus aqui, diz que ele é o supremo pastor. E a figura do pastor era muito comum naquela época. Mas eu imagino o apóstolo Pedro escrevendo esta carta e usando essa figura. Certamente passava pela mente de Pedro os ensinamentos de Jesus falando do pastor e das suas ovelhas. E penso que Pedro não deixou de se lembrar daquele momento que deve ter ficado marcado na vida dele, quando o Senhor, já ressurreto, falou com ele: Pedro, tu me amas? E aí Jesus complementou: apacenta as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. E quando nós olhamos para essa figura, logo pensamos, qual é a função do pastor? A função do pastor é alimentar o rebanho, guiar o rebanho, proteger o rebanho de animais ferozes, buscar as ovelhas desgarradas, reunir aquelas que estão dispersas. E quando Pedro está falando de pastor aqui, de ovelhas, é lógico que ele está se referindo, entenda, como o presbítero, o líder ou o pastor. E qual é a função do líder que vai pastorear o rebanho que não é dele, o rebanho que é de Deus? Está lá em Atos 20 que esse rebanho foi comprado por um preço valioso, o preço do sacrifício na cruz. Por isso o rebanho é de Deus. E o papel do líder é cuidar desse rebanho, é ser o supervisor de almas que não lhe pertencem, que pertencem a Deus, verificando necessidades, suprindo o rebanho, dando condições de sobrevivência desse rebanho. E no versículo 2 há uma ordem muito clara: pastoreai o rebanho. Reparem que não é uma opção, é uma ordem.
Pastoreai o rebanho é uma ordem para os líderes. Orem, ensinem a palavra, cuidem dos seus liderados. E qual é a motivação para esse serviço? A motivação está também muito clara no 4º versículo, quando ele diz aí: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Recebereis a coroa da glória. Aquela coroa que é imarcessível, imperecível, que não murcha, que é eterna. Essa é a motivação daqueles que servem. Mas como liderar? Como conduzir esse rebanho que é de Deus e que foi confiado aos líderes? Nós vamos olhar 3 características do líder espiritual qualificado. Como ele deve conduzir, como ele deve exercer o seu papel de líder, ou de presbítero, ou de pastor, como você queira. 3 características: ser voluntário, ser desprendido e ser modelo. E também você logo repara que Pedro usa um estilo, o estilo de Pedro. Ele coloca primeiro a característica negativa para depois colocar a positiva, aquela que deve pautar a ação do líder. Por isso, essa primeira, ser voluntário, está na primeira parte do versículo 2. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Ser voluntário aqui não significa ser remunerado ou não. Vocês sabem que dos 5 presbíteros, 2 não são remunerados, mas todos devem ter essa característica da voluntariedade, ser voluntário, que refere-se à maneira como o indivíduo se torna líder. É por obrigação ou é por opção? Pedro afirma que ninguém deve ser presbítero por obrigação, mas por opção, quando sente o chamado de Deus. O líder não pode ser constrangido, ele não pode ser pressionado a liderar, não pode ser indicação de uma família. Vocês que já passaram por algumas igrejas sabem de histórias e talvez se lembrem com pesar no coração de que naquela igreja havia uma família que dominava todas as ações da liderança daquela igreja. E essa família indica o líder. Não é dessa forma. Não é por lobby político, fazendo pressão. Não é por a ação de um segmento, de um grupo. Não pode ser também algo que seja uma coação. Leva, você tem que ser líder e pronto. Não é assim. Temos que identificar essa característica, a voluntariedade na liderança. E como identificar isso? A primeira característica, a primeira marca disso, é você saber como o líder foi elevado a essa função. Como ele chegou lá? Alguém pressionou? Alguém fez política? Será que foi uma troca de favores? Você me fez um favor e agora eu retribuo, indicando você para líder daquela comunidade. Não é assim. O que o apóstolo Pedro recomenda é que a pessoa deve ser qualificada pelo serviço e reconhecida pelo serviço. E é exatamente por essa razão que aqui as pessoas servem, são reconhecidas para depois se tornarem de fato líderes. Uma outra identificação pode estar na própria atuação. Como esse líder tem atuado? Você percebe que, apesar das dificuldades que todos enfrentam no desenvolvimento do ministério,
ele exerce a sua função por amor? Ele ama aquilo que ele faz? Ou o ministério é um fardo para ele? Ele vive cansado, ele vive reclamando que ele tem muita coisa. E aí você percebe que o ministério não o atrai. Parece que ele vai carregando aquilo como um fardo muito pesado. Não ama o que faz. Eu confesso a vocês que, às vezes, nós somos levados a pensar dessa forma. Parece que o fardo está pesado demais. Mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo que nos alerta. Não é dessa forma. Não leve adiante isso. A motivação correta é a espontaneidade, o desejo de zelar pelas almas que a ele foram confiadas. É a certeza de que Deus o quer nessa posição. Ele não está lá por obrigação, nem por falta de opção. Ele está lá porque ele sente que Deus o quer ali naquela função. E com isso, somos levados a fazer, eu sou levado a pedir que vocês façam uma pergunta para vocês mesmos. Vocês devem observar os líderes aqui da borda. Eles têm apresentado essa característica da voluntariedade, de fazer por amor, de fazer por opção, ou estão carregando o ministério como um fardo pesado? Esse é um índice bastante evidente da atuação do líder. Mas há uma segunda característica, que é o ser desprendido, ou o desprendimento. E a figura mostra muito bem. De novo, o mesmo estilo de Pedro. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Sórdida. Aquilo que é sórdido, se vocês forem ao dicionário, vocês vão ver, é algo que é asqueroso, nojento. Vejam, além de falar de ganância, é uma asquerosa ganância, algo muito ruim. Não é dessa forma, mas é de boa vontade. E quando nós meditamos nessa segunda parte do versículo 2, nós vamos perceber que já naquele tempo havia líderes que eram remunerados. Então, essa era uma prática comum, a remuneração de líderes. Sabemos disso. O próprio Senhor Jesus disse: o trabalhador deve ser digno do seu salário. Mas é preciso levar em conta a diferença entre sustento justo e ganância. E a recomendação é para que o líder, ou o pastor, ou o presbítero, não tenha uma visão comercial, mercenarista do ministério. Ele não pode pastorear pensando no dinheiro. A Igreja de Cristo não é uma empresa cuja finalidade seja o enriquecimento dos seus líderes. Não é dessa forma. Infelizmente, temos visto algumas barbaridades na igreja evangélica contemporânea. Alguns pastores que fazem do seu ministério o tirar dinheiro dos fiéis. Pastores que aspiram ao pastorado tendo em vista casa pastoral, carro pastoral, honorários pastorais. Felizmente aqui nós não temos casa pastoral nem carro pastoral, né? Então isso já é um bom ponto de partida aqui para analisarmos e avaliarmos os nossos líderes. Mas é preciso levar em conta que a recompensa financeira jamais deve ser a motivação do ministério. É preciso levar em conta que há uma diferença sutil entre a necessidade e o fazer do foco o arrecadar dinheiro, pedir dinheiro. Nós pedimos dinheiro aqui, mas não é o pedido de dinheiro. Lembre-se de que já temos falado constantemente
Temos que falar em recursos financeiros. E para que servem os recursos financeiros que vocês trazem aqui, de coração? Atender a necessidades e fazer avançar o reino de Deus. Essa é a motivação. Ainda nesta semana, tivemos que olhar para os nossos missionários que estão no exterior por causa da grande desvalorização do real. Estavam sofrendo. Alguns, houve uma desvalorização significativa. Havia um determinado sustento e depois começa a receber menos tanto. Estavam tendo dificuldades para viver. Tivemos que reajustar. Isso implica aumento de despesa. Mas nós sabemos uma conta que é comum: aumento de despesa precisa ter aumento de receita. E é claro que nós temos que dizer isso para vocês. Aqueles que têm condições, olhem com carinho para isso. Olhem com carinho, porque precisamos de receita para atender a essas necessidades. Mas não podemos fazer disso o nosso ministério. Nós temos que falar em recursos financeiros para atender necessidades e avanços da obra. E com isso é preciso levar também vocês a uma segunda pergunta. Será que os nossos líderes estão pensando mais nos recursos financeiros do que no cuidado das suas ovelhas, das almas, dos cristãos que aqui congregam? Essa é uma pergunta que tem que ser feita por vocês para avaliarem os líderes desta igreja. E uma terceira característica é o ser modelo, que está aí no 3º versículo. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. O líder dominador, o líder dominador é representado por essa figura que está aí. E vocês devem conhecer líderes dominadores. E há também uma diferença muito sutil entre autoridade e autoritarismo. Há muita gente que confunde isso. Ser dominador é ser autoritário. É a liderança pela força e pelo medo. É sentir-se dono do rebanho. Ele manda e desmanda na vida das ovelhas. Infelizmente, talvez vocês também tenham várias histórias a contar sobre isso. Pastores que mandam e desmandam na vida das suas ovelhas. Esse tipo de líder é aquele líder que manda e não pede. Ele manda e não pede. Todos o temem. É o líder trator. Passa por cima de tudo e de todos para impor a sua vontade. E é claro que esse tipo de líder está acima do bem e do mal. E infelizmente na nossa sociedade muitos deles se tornam celebridades, são aplaudidos. E eles não dão oportunidade para a renovação, porque a renovação representa sempre sombra, ameaça de perda de poder. E é evidente também que essa celebridade acaba nos levando a pensar que hoje, também infelizmente, lamentavelmente, nós temos muitas celebridades e servos de menos. Servos de menos. Esse tipo de líder leva os seus liderados a agirem com hipocrisia. Certamente, alguns de vocês têm histórias para contar também, de frases como essa: esconde, esconde, o pastor vem aí. Fecha, esconde, arruma, toma cuidado, ele está chegando. Na frente do líder, agem de uma forma,
Na ausência dele, agem de outra forma. Vida hipócrita. E quem é o culpado? É o líder. É o líder que leva os seus liderados a agirem dessa forma. Esse é o líder dominador. Mas nós não queremos líderes dominadores. Líderes que levem as suas ovelhas a ficarem desgarradas. Nós queremos líder modelo. E como deve ser esse líder modelo? Lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 42 a 44, Jesus nos dá a resposta. Quando ele diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse aos discípulos: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Esse é o padrão. Esse é o líder modelo. Mas modelo de quê? Essa é a grande pergunta. Trata-se de um padrão relacional. Modelo de relacionamento com Deus e com o próximo. Modelo de relacionamento. Como aquele líder se relaciona com Deus? Eu quero agir dessa forma. Eu quero ser assim como esse líder. Como ele trata as pessoas, como ele age com os seus liderados. Eu quero ser desse jeito. Esse é o padrão para mim. Esse é o líder modelo. Ele tem a autoridade que vem de Cristo. Não é autoridade pelo medo, autoridade pela força, autoridade pela coação, mas é autoridade que vem de Cristo. Ele admite as suas falhas. Esse líder modelo, ele não é infalível. Sabemos que alguns líderes, se estão fragilizados, eles escondem. Eles não podem lhe mostrar, porque isso vai ser sinal de fraqueza. Ele não pode chorar diante do povo. O que vão pensar de mim? Vou perder a minha autoridade, o respeito dos meus liderados. Não, esse líder modelo não age dessa forma. Ele deixa claro que ele também erra. E que há momentos em que ele tem que assumir o erro perante os seus liderados. E ao confessar o erro, esse líder não perde a autoridade. Mas ele deixará de ser modelo, não pelos pecados cometidos, porque todos nós pecamos, mas ele deixará de ser modelo quando ele não se arrepende das suas falhas e dos seus deslizes. Quando ele tem o coração duro diante dos seus liderados. Aí ele perderá a autoridade e deixará de ser modelo. O modelo não é autossuficiente, porque a suficiência dele vem de Cristo. E ele mostra isso para as suas ovelhas. Ele faz com que as suas ovelhas também ajam assim. Vejam que a suficiência não é dele, não está nas forças dele, mas vem de Cristo, que é a fonte de toda a suficiência. Esse líder modelo age com graça com os seus liderados, as suas ovelhas, porque ele já recebeu essa graça de Cristo, ele pode agir com graça também. Então esse líder, ele não exerce autoridade pela força, mas pelo padrão de Cristo. Esse é o nosso alvo. Esse é o padrão que nós temos. E com isso eu quero chegar a algumas conclusões depois de analisar essas 3 características. É evidente que nós estamos reafirmando: o líder, para ser aprovado, precisa estar
qualificado. Nós queremos líderes qualificados nesta comunidade de Cristo, não porque queremos ser os melhores, mas porque nós queremos ser bíblicos, porque nós queremos andar com Jesus, porque nós queremos glorificar o nome de Jesus agindo dessa forma. E é claro que nós precisamos da misericórdia, porque em nós não há capacitação para isso. Precisamos da oração de vocês, da intercessão de vocês, mas nós temos que chegar a algumas conclusões. A primeira delas é que vocês analisem os 5 presbíteros desta igreja que estão indicados. O Renato Cobra, que ali está, o Heraldo, que está lá atrás, o Eduardo, que está em alguma parte, o Átila, que está lá, e eu que estou aqui. As nossas ações têm sido pautadas pela voluntariedade, pelo desprendimento e também pelo modelo. Se nós não estamos agindo dessa forma, ao preencher aquela folha, você tem que anotar. E tem que vir conversar conosco. E dizer: Luiz, sabe naquela vez que nós conversamos? Você não agiu desta forma indicada pelo Senhor Jesus. Isso é para o meu bem, para o meu crescimento. Se eu adotar aquela atitude, deixa para lá, você estará negando, sonegando oportunidade para eu crescer. Talvez você esteja pensando: eu estou jogando a responsabilidade em vocês. E estou mesmo. Vocês têm essa responsabilidade de olhar os líderes e avaliar, porque nós queremos crescer. Mas se eu for falar isso, o que vai acontecer? Você vai ser muito bem recebido. Vai ser muito bem recebido. Você não vai ser rechaçado, mandado embora. Porque nós queremos crescimento. E é dessa forma que nós temos que agir. Por isso eu peço, reflita. A atitude do deixa para lá é pecado. Porque você estará sonegando para o outro a oportunidade de crescimento. Mas você percebeu também que o texto diz que os líderes, os presbíteros, é uma palavra para os presbíteros, mas o texto também diz que os presbíteros são modelos. Modelos de quê? De liderança. Então os outros líderes, os líderes de ministério, essas são as características dele. O meu líder não tem agido assim. Você tem que colocar na folhinha. Ou se você quiser, não colocar na folhinha antes, talvez até seja melhor, conversar diretamente com o seu líder. Porque você estará promovendo o crescimento para ele. Ele não vai gostar. Eu sei, ninguém gosta de ser confrontado. Mas precisa, é bom. Isso é remédio para a vida cristã, para crescimento cristão. Precisamos dessa prática. Eu tenho dito que há uma praga no meio cristão. A praga é: deixa para lá. Vai dar muita confusão, vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho, sim. Vai dar trabalho. Mas precisa. Eu não posso guardar isso para mim. Se o meu líder não tem agido segundo o padrão bíblico, se eu tenho dúvida, eu vou conversar com ele. Eu converso com ele. Mas o presbítero é remunerado, ele vai perder o emprego. Se ele perder o emprego, ele perde o emprego. Mas esse não é o padrão, perder ou não perder o emprego, porque liderança não é emprego como nós acabamos de ver. O padrão é agir segundo a palavra de Deus. Avalie os seus líderes. Mas vejam que vai além desse líderes de ministério.
Você certamente tem os seus liderados. E logo eu bato o olho aqui e vejo o Vicente, o Paulinho. Eles têm os liderados deles lá no CRAUM. Quais as características deles? Quais as características que são exigidas dele? Essas também, vocês não estão livres dessa. Vocês, jovens, aquela ala bonita, vocês têm os seus liderados. O Jonatas e a Gabriela têm os seus liderados, são jovens. Quais as características que se pedem de vocês? Estas também. E vocês que são liderados, se vocês estão vendo, mas o Jonatas é jovem, ele vai amadurecer, ele vai crescer. Mas para amadurecer e crescer, nós precisamos conversar, precisamos falar, precisamos orar um pelos outros, confrontar uns aos outros. Porque não é falar mal, vai conversar com a pessoa. Esse é o padrão do crescimento que é exigido de nós. Você que está aí acha que vai ficar de fora. Você não vai. É para todos nós. Eu não sou líder de ministério, mas você tem o seu grupo pequeno e talvez você lidere o seu grupo pequeno, você tem liderados lá. Quais as características? Estas. Mas eu não sou líder de nada. Você tem a sua família. Você é líder da sua casa. É líder dos seus filhos. Quais as características que são exigidas de vocês? Estas. Voluntariedade, desprendimento, modelo. Isso é pedido para nós. E aí você vai chegar à seguinte conclusão: impossível, Luiz, não dá, eu não consigo. Aí eu estou junto com você, não dá para mim também, eu tenho dificuldade, eu erro também, eu preciso pedir perdão. Mas essa é a dinâmica da vida cristã. A nossa carnalidade muitas vezes grita, então nós temos que nos humilhar e pedir perdão. E eu quero pedir a vocês, lembrem-se dessas características. Você lá na sua vida profissional, também tem os seus liderados. Lá no seu grupo da escola, tem os seus liderados. Quantos líderes alunos você tem, Sérgio? Isto é para você. Diante dos seus alunos, para todos nós. Mas só vamos conseguir isso contando com a graça, com a misericórdia, com o grande amor de Cristo. Pelas nossas forças, vamos ser derrotados. Mas com aquele que é o único que nos dá a suficiência, vamos seguir em frente. E essa palavra que ele tem para nós hoje, seguir adiante, praticando essa mutualidade, orar uns pelos outros, confrontar uns aos outros, confessar uns aos outros, para a honra, a glória do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Vamos abaixar a nossa cabeça, e eu quero chamar aqui os presbíteros, para que venham aqui à frente. Deus, nós sabemos que cada um de nós tem os nossos liderados, e eu peço que o Senhor nos dê a suficiência em Cristo para exercermos o nosso papel de liderança, com graça, com misericórdia, conforme a Tua vontade. Capacita a todos nós, Deus, seja em qualquer situação for. E agora, Deus, eu quero pedir para esses homens que aqui estão à frente. E peço também que os membros dessa igreja fiquem em pé neste momento. E orem de olhos abertos, olhando para estes homens que aqui estão. Nós precisamos da oração de vocês. Nós precisamos da ajuda de vocês. Precisamos, porque nós queremos crescer, olhando sempre para a estatura do varão perfeito. Se você assim quiser, levanta o seu braço e interceda por nós. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Deus, nessa difícil tarefa
e grande responsabilidade de pastorear o rebanho que é do Senhor. Por isso eu peço, Deus, a suficiência em Cristo para cada um de nós, Deus. E se há alguma coisa que tem impedido, que o Senhor nos revele, Deus. Seja por meio da ação do Teu Santo Espírito, seja pelo Teu Santo Espírito, mas usando pessoas. Faz isso, Senhor, faz isso, porque nós queremos crescer na estatura do varão perfeito. E nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.